Oi, boa noite a todos. Queremos mais uma vez agradecer a presença de todos vocês conosco. É uma alegria ter sempre a presença, tem aqueles que sempre estão aí conosco, então a nossa alegria é muito grande. A sua amizade para nós é muito importante. E mais uma vez eu quero pedir a você que compartilhe aí para que seus amigos, seus parentes aí possam ter acesso e automaticamente eles venham adorar o nosso Deus nessa noite, juntamente conosco. Então, não deixem de compartilhar. Mas nós acreditávamos até que iríamos continuar com as igrejas abertas. Infelizmente hoje, ou felizmente, eu não sei, na verdade não dá para a gente poder dizer o que foi na verdade. Hoje saiu aí um decreto, na verdade o decreto saiu ontem. A juíza pediu para que os templos, na verdade, não abrissem. Então, hoje à noite era para mim estar na igreja lá do Medicina, já tinha acertado com os irmãos. Inclusive, eu quero mandar um abraço aí para os irmãos lá da igreja do Medicina. E eu vou ficar devendo uma ida aí com vocês. Na hora que abrir, podem ficar tranquilos que eu estarei aí com vocês. Mas eu quero, antes de começarmos a leitura da palavra, eu quero convidar você que feche os olhos. Vamos pedir a Deus sabedoria para que venhamos a entender sua palavra. Vamos orar. Querido Deus, a Tua palavra já está em nossas mãos e precisamos, Senhor, que agora a Tua palavra fale ao nosso coração. Precisamos ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Por favor, Senhor, esses dias para cada um de nós têm sido dias difíceis, complicados. Até porque, Senhor, nós não fomos criados para viver no isolamento. Somos seres sociáveis, nós gostamos de estar com pessoas diferentes, nós gostamos disso. Foi Tu que nos criaste dessa maneira. Então tem sido dias difíceis, mas Tu sabes todas as coisas. Tu conheces o fim e o princípio. Por isso, Pai, já que estamos vivendo essa realidade, precisamos muito da Tua ajuda, precisamos muito que Tu nos oriente, que Tu nos aconselhe aquilo que devemos fazer. O que não queremos e nem podemos de maneira nenhuma é nos desesperar ou entrar em desespero. Nós precisamos, Senhor, a cada dia que Tu aumente a nossa confiança, que a cada dia Tu aumente a nossa fé, que a cada dia venhamos aprender a sermos dependentes de Ti. E obrigado, porque ainda temos oportunidade de estudarmos a Tua palavra. E nessa noite, Pai, precisamos que Tu, através da Tua palavra, fale ao nosso coração, conforte o nosso coração. Venha nos motivar através da Tua palavra. Obrigado porque Tu és um Deus acessível. Obrigado porque Tu és um Pai amoroso. E é por isso que já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus no capítulo 11. E eu quero ler com vocês o verso 13. Hebreus capítulo 11, verso 13. Nesse verso está aí a nossa mensagem dessa noite, e eu estava com um sermão pronto hoje lá para falar com os irmãos da Igreja de Medicina, mas de manhã quando eu levantei, os irmãos me enviaram, o irmão me enviou o decreto da juíza, não liberando a abertura ou a continuidade da abertura dos templos. E hoje então eu fui me dedicar para estudar um novo sermão para falar com vocês hoje, que é a mensagem que nós iremos estudar. Como eu disse, que está no livro de Hebreus, no capítulo 11, verso 13, que diz assim: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Algumas palavras desse verso me chamaram a atenção, e eu quero assim dizer quais são. Primeiro, a palavra todos. É interessante que tem uma narrativa aqui descrevendo o nome de alguns personagens bíblicos. E aí o autor bíblico começa dizendo que todos eles morreram. Todos eles morreram. Então a palavra todos me chamou a atenção, não teve exceção. Todos eles já desceram à sepultura, todos eles já morreram. A segunda palavra do verso que me chamou a atenção é porque o autor bíblico diz que eles morreram e não conseguiram obter ou alcançar a promessa. Olha que interessante. Todos morreram e eles tinham uma promessa que foi a eles feito. Mas o autor bíblico diz que todos eles morreram
sem alcançar a promessa. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês, a palavra que eu chamo a atenção de vocês é a palavra promessa. Tinha uma promessa, mas eles morreram sem alcançar a promessa. Aí tem a palavra seguinte, que eu dei um destaque aqui, é vendo-as. O autor bíblico diz que eles viam a promessa de longe, viam de longe a promessa sendo alcançada, mas eles desceram à sepultura antes. Então a palavra vendo me chamou a atenção aqui. A outra palavra é saudando-as. Quer dizer, eles saudavam na certeza do alcance da promessa, mas eles morreram sem alcançar a promessa. A outra palavra é confessando. Eles confessavam, eles diziam em que eles acreditavam, em que eles criam. Eles viveram dessa maneira. E as duas últimas palavras são estrangeiros e peregrinos. Então essas palavras me chamaram a atenção e eu quero dar uma ênfase para essas palavras durante a mensagem. Mas eu quero dizer para vocês que quando a Bíblia diz todos estes morreram na fé, todos eles morreram na fé. E aí hoje, estudando a mensagem, eu fui então ver quem foram esses que morreram na fé. É interessante que o autor bíblico aqui, ele dá nomes de alguns. E aqui eu separei alguns nomes. Ele começa falando de Abel. Abel foi o primeiro mártir. Abel morreu pela fidelidade a Deus. Então, o primeiro que ele começa aqui é falando de Abel. Mas ele fala de Enoque, ele fala de Noé, ele fala de Abraão, ele fala de Sara, ele fala de Isaac, ele fala de Jacó, ele fala de Moisés, ele fala de Raabe, ele fala de Gideão, de Baraque, de Sansão, Jefté, Davi, Samuel. Então esses nomes estão de maneira explícita aí. Ele coloca esses nomes. Esses morreram na fé. Mas tem também outros nomes que nós poderíamos conseguir encontrá-los aqui, só que eles estão de maneira implícita. Eles não estão claros ou explícitos como estão esses outros nomes que eu acabei de citar. Mas aqui ele diz assim, que teve aqueles também que morreram na fé, que foram cerrados ao meio. Essa é uma descrição que ele fala de Isaías, porque Manassés era o rei e ele mandou Isaías matar Isaías, e Isaías foi cerrado ao meio. Então ele diz assim, alguns foram cerrados ao meio. Ele diz também que alguns foram mortos ao fio da espada. Nós poderíamos colocar nesse item aqui Estevão. Estevão, aliás, João Batista. João Batista foi decapitado, ele foi cortado, morreu ao fio da espada. Ele diz que alguns também foram apedrejados. E aí sim, agora Estevão entra. E aí eu poderia citar, e que ele vai descrevendo como que muitos desses homens e mulheres morreram na fé. Mas nós poderíamos colocar Pedro, colocar João, colocar Paulo e muitos outros. Eles morreram na fé. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que o autor bíblico diz que eles morreram sem ter obtido a promessa. É interessante que foi feita uma promessa e eles morreram e a promessa não foi concretizada. Eles não alcançaram a promessa. E eu fiquei pensando hoje, ao escrever, ao estudar sobre esse assunto. Eles morreram tristes, felizes? Como que eles morreram? Eles morreram na fé, a Bíblia diz. Mas eles morreram sem alcançar, ou sem ver o alcance, sem receber o alcance da promessa. E como eu disse que a palavra promessa me chamou a atenção, e eu dei um destaque para essa promessa, na hora que eu estava estudando, eu fiz uma pergunta: que promessa? Qual foi a promessa que foi feita para esses homens? Qual foi a promessa? Irmãos, esses homens e mulheres que são destacados aqui na carta de Hebreus, no capítulo 11, eles receberam a promessa de receber um dia uma coroa. Não era qualquer coroa, porque a coroa aqui era a coroa da vida. Então eles receberam essa promessa. Só que o autor bíblico diz que eles morreram e não receberam a coroa. Eles também receberam a promessa de uma vida eterna. Eles morreram. E se eles morreram, eles não tiveram ainda a vida eterna. Essa era mais uma das promessas que eles receberam. Eles receberam a promessa de viver eternamente ao lado de Jesus. Mas é interessante que eles estão descansando debaixo da terra e ainda eles não estiveram com Jesus. Eles receberam a promessa de ir embora morar no céu, mas eles estão descansando no pó da terra e eles ainda não tiveram essa promessa concretizada. E finalmente eu poderia dizer para vocês, eles receberam a promessa
de uma pátria superior, de uma nova terra, de um novo lugar. Eles receberam a promessa de uma pátria superior. E por causa dessa pátria, irmãos, eles se doaram, eles se entregaram por inteiro. A promessa de uma pátria superior, uma pátria que não se compara com essa nação, essa pátria que nós estamos hoje. E essa era a promessa, uma pátria superior. Se vocês aceitarem o plano, se vocês aceitarem as minhas orientações, os meus conselhos, se vocês aceitarem fazer a minha vontade, eu tenho para vocês uma pátria superior. Essa era a promessa. Porém, o autor bíblico diz, eles morreram e não tiveram ainda a promessa concretizada. Porém, como eu disse para vocês, uma outra palavra que me chamou a atenção nesse verso, é que o autor bíblico diz que eles estavam vendo-as de longe. Eles viam de longe. E é interessante, irmãos, que quando a gente começa a pensar sobre essa questão deles veio de longe, eu fiquei pensando hoje assim, como é que consegue ver o céu de longe? Como é que consegue ver a vida eterna de longe? Como é que se consegue ver Jesus de longe? Como é que se consegue ver a coroa da vida de longe? Como é que eles conseguiram ver? Porque a Bíblia diz que eles viam de longe. Eles viam, eles conseguiram ver. E aí eu quero ler com vocês ainda nesse capítulo 11, o verso 27. Porque quando eu estava fazendo essa pergunta, eu quis saber como é que o autor bíblico diz que eles viam de longe. E o verso 27 do capítulo 11 diz assim, pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme com quem vê aquele que é invisível. Olha só, a Bíblia diz que Moisés, que é um dos que estão citados aqui, a Bíblia diz que eles viam de longe. E a Bíblia diz que o que eles viam era o invisível. Eles viram aquele a quem é invisível. Eles viram, irmãos, pela fé. Pela fé eles conseguiram ver a terra prometida. Pela fé eles conseguiram ver a vida eterna. Pela fé eles conseguiram ver Jesus. Eles viram aquilo que é invisível. E nessa noite eu quero falar um pouco para vocês, irmãos, da vida desses homens. Porque a vida desses homens, para mim, realmente é um exemplo. E eu preciso copiá-lo. Eu preciso aprender a copiar a vida, o exemplo desses homens, dessas mulheres. Eu preciso aprender. A Bíblia diz que eles viam de longe essa promessa. Eles viam. Porque a fé, irmãos, ela nos faz crer no incrível. A fé nos faz ver o invisível. A fé nos faz acreditar no impossível. É a fé. E quando a Bíblia faz referência sobre a fé, ela diz a fé é o dom de Deus. Foi Deus que deu a cada um de nós, seres humanos, a fé. Ele deu a fé para quê? Para nos fazer crer no incrível. Para nos fazer ver o invisível. E para nos fazer acreditar e fundamentar a nossa crença naquilo que dizem que é impossível. Então esses homens tinham a fé. Mas pastor, eu também não tenho? Tenho. O que acontece, irmãos, é que não tem muito valor você ter fé e você não trabalhar para desenvolver a fé. Não tem muito valor ter fé. Todos nós, seres humanos, temos fé. Porque a Bíblia diz que foi Deus que nos deu a fé. A fé é um dom de Deus. Porém, nós temos que pedir a Deus que nos ensine a desenvolver essa fé. Uma fé só tem valor se ela for desenvolvida. E hoje pela manhã, quando eu levantei para o meu devocional, eu coloquei, porque todos os dias eu coloco um pensamento do dia. E o meu pensamento do dia realmente foi esse. Quem planta a fé, colhe milagres. E eu postei. E eu fiquei pensando nesse pensamento. Quem planta a fé, e eu vou mudar um pouquinho, quem trabalha no desenvolvimento da fé, vai automaticamente colher milagres. Porque a fé precisa ser desenvolvida. Quem planta a fé, colhe milagres. E os milagres nem sempre são da maneira que nós esperamos. Mas o milagre, irmãos, que Deus quer nos dar, o primeiro milagre que Deus quer fazer na nossa vida, é nos fazer confiar nele.
A confiança em Deus, esse é o primeiro milagre. Mas para que você, para que cada um de nós venhamos receber de Deus esse primeiro milagre, nós temos que fazer a nossa parte. E nós temos que trabalhar no desenvolvimento dessa fé. Eu li hoje, quando eu estava estudando essa mensagem, um pensamento, e eu coloquei ele aqui porque me chamou a atenção. Alguém disse assim, chegou um momento na minha vida que eu só tinha fé, mas depois eu vi que era tudo que eu precisava, que era o suficiente. Chegou um momento na minha vida que eu não tinha nada, só tinha fé, mas depois eu entendi que era tudo que eu precisava, que a fé para mim era o suficiente. Queridos, quando nós estudamos a vida de Jó, nós podemos ver quantas perdas Jó teve. Porém, ele perdeu tudo, mas ele ficou com a fé. E aí nós entendemos que tudo que precisamos nessa vida, meus irmãos, é ter uma fé desenvolvida. Porque Jó não perdeu a fé. A Bíblia diz que não apenas ele teve de volta o que o inimigo tomou, mas a Bíblia diz que Deus deu em dobro tudo que o diabo tinha tomado. Então, alguém disse, eu cheguei um momento da minha vida que eu só tinha fé, mas depois eu vi que era tudo que eu precisava, era da minha fé. Então, quem tem uma fé desenvolvida, tem tudo o que precisa. Não diminua os seus sonhos, não pare de sonhar. Mas uma coisa você tem que fazer, trabalhe no aumento da sua fé, trabalhe no desenvolvimento da sua fé. Eu não preciso diminuir os meus sonhos, eu tenho que trabalhar para desenvolver a minha fé, para que os meus sonhos se tornem realidade. A fé é assim. Como é que eu gosto de exemplificar a fé? A fé é mais ou menos assim, você coloca o pé, e aí Deus vai colocar o chão. Mas você tem que colocar o pé. E alguém canta, para atravessar o mar, é preciso colocar o pé na água. Muitas das vezes nós queremos tirar os mares agitados da vida, mas nós não temos coragem de colocar o pé na água. É preciso colocar o pé na água. Porque os mares, muitas vezes, ou a grande maioria das vezes, eles estarão agitados, ou revoltos. Mas é preciso, irmãos, eu ter uma fé em desenvolvimento, eu ter uma fé desenvolvida. É preciso eu colocar o pé na água. Porque, para mim, eu tenho que colocar primeiro o pé. Somente depois que eu colocar o pé, é que Deus vai colocar o chão. Deus vai colocar a parte dele, sempre ele vai fazer, ele vai colocar o chão. A fé abre as portas que jamais você pensaria que conseguiria entrar. É a fé que abre as portas, que quem sabe você nunca imaginou que conseguiria entrar. E esses personagens bíblicos, irmãos, o autor bíblico diz assim, eles morreram na fé. Eles morreram nessa fé. Somente pela fé é possível vermos o invisível. Somente pela fé é possível ver o céu. Somente pela fé é possível ver a vida eterna. Somente pela fé é possível nos ver recebendo a coroa da vida. Esses dias eu li uma frase que me chamou a atenção. O autor ele fazia uma reflexão e ele diz assim, comece a pensar quando chegarmos ao céu e você recebendo das mãos de Jesus a coroa da vida. E pela fé nós já podemos pensar nisso. Uma chegada ao céu, recebendo das mãos de Jesus a coroa da vida. Eles morreram, mas eles morreram dessa maneira na fé, certos de que aquele que fez a promessa é fiel, por isso ele vai cumprir. Mas uma outra palavra que está aí no verso que me chamou a atenção. O autor bíblico diz que eles viviam saudando-as. E eu fui ao dicionário nessa tarde, irmãos, buscar o significado da palavra saudar. Eu sei o que é saudar, mas eu queria de uma maneira mais clara. E o dicionário diz que saudar é dar cumprimentos. Saudar é cumprimentar. Saudar é oferecer felicitações. Mas eu gostei da última e eu quero falar um pouquinho sobre a última definição. Saudar é estar repleto de alegria. Eu gostei demais dessa definição. O que é saudar? É você estar repleto de alegria. Esses homens e mulheres, diz o autor bíblico, que eles viviam saudando, ou eles viviam repletos de alegria. E quando eu pensei nisso, irmãos, eu fiquei imaginando assim, será que eles não tinham problemas como eu tenho? Será que eles não tinham problemas como você tem? Como é que
viviam repletos de alegria, mesmo atravessando momentos difíceis e complicados. A Bíblia diz que eles viviam saudantes, ou eles viviam repletos de alegria, cheios de alegria. O que faz alguém viver um momento difícil, um momento complicado, viver um isolamento da vida? O que faz alguém ser isolado por causa de um vírus e viver repletos de alegria? O que leva alguém? Essa foi minha pergunta. Porque, sendo que a definição de saudando também é ser repletos de alegria, eu falei, eu preciso muito aprender com esses homens. Eles sabiam, irmãos, eles viviam repletos de alegria, porque eles sabiam e acreditavam que tinha um reino, uma pátria superior para eles. Deus tinha, eles acreditavam nisso. Por isso eles viviam repletos de alegria. Mesmo em circunstâncias ruins, desfavoráveis, eles viviam repletos de alegria. Eles viviam repletos de alegria, porque eles sabiam, eles tinham convicções de que o reino deles não era deste mundo. Eles viviam repletos de alegria porque eles sabiam que estavam aqui, mas eles não eram daqui. E isso dava para eles enchimento de alegria, viviam cheios de alegria, repletos de alegria. Eles viviam repletos de alegria, porque eles sabiam que muito em breve eles chegariam no novo lar. Muito em breve chegaremos no novo lar. Por isso o autor bíblico diz que eles viviam saudando. E como eu disse para vocês, o Aurélio diz que saudar também é viver repleto de alegria. Eles viviam repletos de alegria, ou cheios de alegria, porque eles sabiam, nós chegaremos no lar. E quando eu fiquei pensando, irmãos, sobre esses homens viverem saudando, como diz o autor bíblico, eu lembrei do meu início de adventismo, o meu início logo após ser batizado nessa igreja. Eu me batizei novo. E hoje eu estava pensando, vendo a história desses homens, que o autor bíblico diz que eles viviam saudando, e eu lembrei que no meu início essa igreja ela tinha uma maneira de saudar. Mas parece que o tempo vai passando e parece que a igreja está perdendo esse jeito que ela tinha de saudar. Eu lembro que nós nos encontrávamos, eu era um menino, eu encontrava um irmão, aquele ancião da igreja, e quando eu chegava na igreja, ele dizia para mim, Maranata, sai daí. Era uma maneira que nós saudávamos. Maranata! E Maranata, irmãos, o significado é o Senhor logo vem. E eu queria perguntar para você, por que nós temos parado de saudar? Por que nós não saudamos tanto, ou não mais saudamos com Maranata? A Bíblia diz que esses homens viviam saudando. E a saudação Maranata, queridos, nós não podemos perder. Porque Maranata é uma crença que o Senhor logo vem. Ele está vindo, Ele logo vem. Nós não podemos parar de saudar. E quem sabe, um dos motivos da nossa fraqueza na fé é porque nós não mais saudamos. Nós estamos esquecendo que o Senhor logo vem. Porque não temos mais a saudação Maranata. Para não deixarmos esquecer que o Senhor logo vem. Nós muitas das vezes temos esfriado na fé. Mas nessa noite eu quero dizer para você, Maranata, meu irmão. Porque eu tomei uma decisão ao estudar esse verso hoje. Eu tomei uma decisão que eu vou continuar saudando como esses homens e mulheres faziam. A Bíblia diz que eles saudavam. E saudar é você viver cheio, repleto de alegria. E como igreja, como membros de igreja, nós precisamos saudar mais. Maranata para você que me assiste. O Senhor logo vem, meus irmãos. Ele logo virá. Por isso, Maranata, Ele virá. E esses homens e mulheres, eles me ensinaram nesse dia, ao estudar um pouco mais sobre a vida deles, que eu não posso parar de saudar. Eu tenho que saudar, porque saudar é você viver repleto, é viver cheio de alegria. Isso é saudar. Mas uma outra palavra de destaque, irmãos, que está no verso, é a palavra confessando. E quando eu vi essa palavra no verso, eu peguei novamente o dicionário e fui dar uma olhada. Eu sei novamente o que é confessar, mas eu queria dar uma olhada na definição, ou nas definições da palavra confessando. E o Aurélio diz que confessar é você afirmar ou alegar algo.
Você confessa, você afirma ou alega alguma coisa. Uma outra definição, confessar é admitir alguma coisa. Outra definição, confessar é afirmar ou proferir os erros. É você afirmar e proferir os erros. O que é mais confessar? O Aurélio diz que confessar é você reconhecer seus defeitos. Eu gostei dessa definição. O que é confessar? É eu reconhecer que eu tenho defeito. É eu reconhecer que eu tenho pecados. E a Bíblia diz que eles viviam confessando. Uma outra definição, o que é confessar? Confessar é revelar ou expor quem você é e o que você faz. O que é confessar? É você revelar, você não ter medo de revelar, você não ter medo de expor quem você é e o que você faz ou o que você fez. E finalmente eu deixei por último, porque eu quero demorar um pouco mais nessa última. Confessar, a última definição do Aurélio, é declarar quem você é, o que você faz e não ter medo do que pode acontecer. Eu gostei demais. O que é confessar? É você declarar quem você é você declarar quem você faz e não ter medo do que vier a acontecer, do que pode acontecer. Quem eu sou? Eu sou Odaí, um falho pecador. Eu sou Odaí, extremamente dependente da graça de Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que eles iriam confessando, e nessa tarde, nesse dia estudando, eu falei, Senhor, eu preciso te confessar. Eu sou fraco. Eu preciso da tua ajuda, meu Senhor. Eu tenho as minhas fraquezas. Eu preciso que tu me ajudes. Eu preciso que tu me socorra. Eu preciso que tu estenda a tua mão poderosa e me ajude. Porque confessar, irmãos, é você declarar quem você é, o que você faz, o que você fez, e não ter medo das consequências. E quando nós confessamos, e só devemos confessar mesmo para o nosso Jesus, só devemos confessar para Ele. Mas nós não podemos ter medo de confessar para Ele. Confesse! Porque esses personagens do capítulo 11, a Bíblia diz, o autor bíblico diz que eles confessavam, eles só sabiam quem eles eram, eles confessavam, pedindo a Deus que os ajudasse. Esses homens e mulheres do capítulo 11 de Hebreus, eles viviam confessando quem eles eram. Eles não tinham medo de reconhecer que nesta terra eles eram estrangeiros. Eles não tinham medo de declarar que eles não pertenciam a esse reino. Eles confessavam, eles falavam, eles não tinham medo de afirmar que eles tinham um estilo de vida diferente. Eles não tinham medo, eles confessavam. Olha, nós estamos nessa terra, mas a nossa maneira de viver, o nosso estilo de vida é diferente de vocês. Eles não tinham medo de admitir, irmãos, que tudo que eles faziam não era para os reis da terra, era para o Rei dos Reis. Eles não tinham medo de confessar isso. Eles confessavam que eles estavam aqui, mas eles não eram daqui. Eles não tinham medo de falar isso. Ah, meus irmãos, quantas das vezes nós já acostumamos tanto com a vida desta terra, que nós temos medo de dizer para as pessoas que nós temos um convite, foi nos feito um convite para uma pátria superior. Quantas das vezes nós estamos tão tranquilos com o estilo de vida dessa terra, que o modo de viver nosso já não difere mais dos moradores dessa terra. Quantas das vezes, irmãos, nós estamos tão acomodados com a vida aqui, que a pátria superior já não mexe mais com nossa vida, com nosso dia a dia. Eles confessavam, irmãos, que eles não eram daqui, que realmente eles eram estrangeiros. E a outra palavra, a penúltima, é realmente estrangeiro. E o dicionário diz que estrangeiro é alguém que é natural de outro país. É aquele que é de um país diferente. É alguém que está, mas não pertence àquele lugar. Estrangeiro é alguém que não pertence à região na qual ele está. E finalmente a outra definição de estrangeiro é aquele que está numa terra que é totalmente estranha para ele.
Os estrangeiros, meus irmãos, eles não têm muito interesse, ou eles não interessam de viver os costumes, os hábitos e o estilo de vida no país na qual eles se encontram. Eles não têm interesse disso, porque eles sonham voltar para a terra deles. Meus irmãos, estrangeiros, eles não vivem os costumes, os hábitos, o estilo de vida do país na qual eles se encontram. Infelizmente, alguns hoje nos nossos dias têm gostado tanto desta terra que já até tem se naturalizado nesta terra. É interessante, irmãos, que um estrangeiro, imagine um americano vir para o Brasil e ele gosta do Brasil e pede para se naturalizar. E quem sabe, irmãos, nós esquecemos que nós temos uma pátria. Nós esquecemos que a nossa pátria não é essa, não é este lugar. Quem sabe nós temos esquecido tanto que já estamos querendo nos naturalizar deste lugar. Mas esses homens e mulheres, irmãos, eles não deixavam nunca cair no esquecimento que eles eram estrangeiros e eles não abriam mão de maneira nenhuma da pátria superior. Eles não abriam mão. Quem sabe muitas das vezes eles foram tentados a querer se naturalizar aqui, mas eles diziam: não, minha pátria é superior, eu não vou naturalizar, eu não sou daqui. A Bíblia deixa claro, irmãos, e essa palavra me chamou muita atenção: eles eram estrangeiros, eles não eram daqui. Isso estava bem certo na mente deles. Eu estou, mas não sou. Eu estou na terra, mas eu sou do céu, eu não sou daqui. Eles não se naturalizaram aqui, porque eles sabiam que a pátria deles era superior. Quem sabe neste momento eu estou falando para alguém que já acostumou tanto com a vida desta terra, que já está naturalizado. Em nome de Jesus eu quero dizer para você nessa noite: a sua pátria é superior a essa, nós não somos daqui. O nosso presidente não é daqui, o nosso presidente é de lá, é superior, é Jesus. Não caia na tentação de se naturalizar, porque você não é daqui. Quando muito se naturaliza, irmãos, é justamente aí que está o perigo. Esquecer que está em terra estranha. Adapta-se de tal maneira o estilo de vida dos moradores da terra, que perde automaticamente o desejo de ir para a pátria superior. Está tão acostumado e já está naturalizado a esta terra, que estão perdendo o desejo de ir para a pátria superior. Mas esses homens, a Bíblia diz que eles não deixavam esquecer que eles eram estrangeiros. Eu não sou daqui, nós não somos daqui, nós somos estrangeiros aqui, aqui não é o nosso lugar. E finalmente, a última palavra, que é peregrinos. O autor bíblico diz que eles eram peregrinos. Peregrinos são aqueles que estão em peregrinação. Peregrinos são aqueles que viajam para um santo lugar. Peregrino é aquele que é devoto, é um romeiro da vida. Ele está numa viagem, mas lá, nesta viagem, ele não pode parar porque não é a casa dele. Peregrino é alguém, é aquele que faz viagem em busca de algo melhor. Peregrino, diz o dicionário, que é aquele que percorre um longo caminho, mas ele está ansioso para chegar na sua casa. Peregrino é aquele que caminha sem desistir, a fim de cumprir um propósito na sua vida. Eu gostei dessa definição. Caminham sem desistir, porque eles estão para cumprir o propósito na sua vida. Essa não seria a minha realidade, essa não seria a sua realidade. Cumprir um propósito na vida, somos peregrinos, vamos caminhar, vamos caminhar, vamos caminhar, porque nós vamos cumprir o propósito na nossa vida. E nós cantamos o hino, irmãos: eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, guardar o meu propósito. Ele vai guardar, e nós temos que caminhar em busca desse depósito, em busca desse propósito. Eu quero ler
Mais um verso nessa noite, ainda no capítulo 11, no verso 16, diz assim: mas agora aspiram à pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Eu amei esse verso. Esses homens e mulheres do capítulo 11, a Bíblia diz, eles aspiravam à pátria superior. E aí o autor bíblico diz, isto é, uma pátria celestial. Eles sonhavam, irmãos, com o céu. O autor bíblico diz, Deus não se envergonha deles, mesmo eles estando em terra estranha, mesmo eles sendo estrangeiros, eles não fazem Deus passar vergonha. Irmãos, quando eu li isso, eu fiquei extremamente preocupado, principalmente como pastor. A tendência do ser humano quando está em terra estranha, irmãos, a minha mãe dizia assim, eles pintam e bordam, eles fazem de tudo. Em terra estranha, com facilidade, os seres humanos têm tendência de envergonhar Deus. Mas a Bíblia diz que Deus não se envergonhava deles, Deus não passava vergonha com eles, porque eles não tinham medo. E ainda que tivessem medo, eles não deixavam de dizer, eu não sou daqui, eu não vou me acostumar com o estilo de vida daqui, eu não sou daqui. Diz o verso, Deus não se envergonhava deles, eles são chamados servos de Deus, eles estão certos que Deus preparou uma cidade para eles. Deus era honrado através da vida desses homens e mulheres, e foi a fé que engrandeceu esses homens e mulheres e os elevou acima da multidão da época, simplesmente porque eles almejavam, eles aspiravam uma pátria superior. Deus preparou, diz o autor bíblico, uma pátria superior para eles, e eles acreditavam nisso. Todos eles morreram na fé. Eu já disse Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Moisés, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, Isaías, João Batista, Estevão, Pedro, João, Paulo e muitos outros. Eles morreram na fé. Como diz o autor bíblico, eles viram de longe. Eles viram de longe. Mas eles morreram antes de chegar na terra. Eles não entenderam que estavam nesta terra. Eles entenderam que estavam nessa terra aqui, mas apenas de passagem. Eles entenderam, irmãos, que eles vieram para essa terra cumprir uma missão. E é interessante que uma missão, quando ela está cumprida, automaticamente Deus permite que alguns descansem. Eles vieram para cumprir uma missão. Um dia Satanás saiu do céu dizendo que é impossível obedecer a Deus, é impossível fazer a vontade de Deus. E esses homens e mulheres, irmãos, Deus permitiu que eles viessem aqui para dizer para o universo inteiro que é sim possível. Mesmo nós tendo as nossas fraquezas, nossas limitações, mesmo sendo pecadores, esses homens mostraram que é possível sim. Eles não envergonharam Deus, porque mesmo vivendo em meio do pecado, eles não envergonharam Deus, eles cumpriram a missão deles. Por isso o autor bíblico diz, eles morreram na fé. Eles morreram, mas eles cumpriram a missão. E todas as vezes que alguém tem uma missão cumprida, a missão foi cumprida, Deus permite que ele ou eles descansem. E nessa tarde, quando eu estava escrevendo essa mensagem, irmãos, eu fiquei imaginando a minha mãe. Deus permitiu que ela fosse descansar quando a missão dela estava cumprida. E é assim que Deus faz. Todos que têm a missão cumprida não tem mais motivo para ficar aqui. E quem sabe nesse momento eu estou falando para você que perdeu um ente querido. E quem sabe você não tem a resposta. Por quê? Por quê? Olhe, todos que cumpriram a missão, Deus permitiu que eles descansem. Descansem por um tempo. Porque eles vieram aqui, cumpriram a missão, e a missão cumprida, Deus permite que descansem. Porque eles, irmãos, daqui a uns dias, eles vão embora para a pátria superior. É por isso, queridos, eu sempre digo para as pessoas, eu perdi o medo da morte, eu não tenho mais medo de morrer.
Porque eu sei que quando eu cumprir a missão minha que Deus me deu nesta terra, Ele vai permitir que eu descanse. Mas que coisa boa, irmãos, é você dormir na fé. É você dormir com a consciência tranquila que você fez tudo o que Deus pediu que você fizesse. Eles dormiram porque a missão deles estava cumprida. É justamente isso que precisamos entender. Eu já disse uma outra vez aqui para vocês que nós não podemos deixar que a morte seja esse terror que o inimigo faz com que ela seja para nós. Não pode. E todas as vezes que eu estudo a Bíblia, a vida desses personagens bíblicos, eu tenho mais convicção disso. Não é esse terror que o inimigo faz com relação à morte. É terror para aqueles que são relaxados. É terror para aqueles que são negligentes. É terror para aqueles que sabem o que tem que fazer e não faz. É terror se morrer sem Jesus. É terror se morrer perdido. Aí sim é terror. Mas esses homens e mulheres, irmãos, do capítulo 11, porque eles vieram cumprir a missão, e quando a missão deles foi cumprida, Deus permitiu que eles fossem dormir. É justamente isso que precisamos entender. Alguns morreram, outros ainda que vivem na presença do Senhor. Quando cumprir a missão, Deus vai permitir que descansem. Mas todos aprenderam a viver nessa terra pela fé. É justamente a maneira que Deus diz na sua palavra que o justo deve viver. Ele disse: o justo viverá pela fé, viverá acreditando. Fé para acreditar que quando a missão estiver cumprida, não justifica mais eu ficar nesta terra. E é isso que eu tenho dito para meu Deus nas minhas orações. Eu não tenho mais por que ficar aqui. Quando Ele vê que a minha missão foi cumprida, eu não tenho mais. Eu tenho dito para o meu Deus que Ele pode permitir que eu descanse quando a minha missão nessa terra for cumprida. Para que ficar aqui? Para viver da maneira que nós estamos? Para viver esse desespero? Para viver essas loucuras? Para que ficar aqui? O que eu tenho, queridos irmãos e amigos, é que todos os dias eu preciso pedir a Deus sabedoria para cumprir a missão da minha existência, para cumprir a missão, o porquê que eu vivo. É isso que eu preciso pedir a Deus. Mas quando a missão estiver cumprida, eu já disse para o meu Deus, não justifica mais eu ficar aqui, Ele pode me levar para o descanso. No livro Medicina e Salvação, irmãos, e aí eu quero ir para o final da mensagem desta noite. A serva do Senhor diz assim: alguns morreram, Medicina e Salvação, página 17. Alguns morreram nos dias de Cristo, outros morreram nos dias dos apóstolos, porque o Senhor sabia precisamente o que era melhor para eles. Essa semana eu estava lendo esse livro, irmãos, e eu achei essa citação. Foi isso que me levou a estudar um pouquinho sobre isso. Uns morreram antes de Cristo, outros morreram nos dias de Cristo, outros morreram nos dias dos apóstolos. E Jesus permitiu, ela diz, que isso acontecesse, porque Ele sabia, e ela usa a palavra precisamente. Jesus sabia de maneira precisa o que era melhor para eles. Eu amei essa citação. Descansaram antes de Cristo, descansaram nos dias de Cristo, descansaram depois de Cristo. E Jesus permitiu porque Ele sabia o que era melhor para eles. Ela diz: Ele sabia, o Senhor sabia precisamente, ou de maneira precisa, o que era melhor para eles. O melhor é descansar, então pode descansar. Os homens e mulheres do capítulo 11 não tinham medo da morte, porque eles entenderam que viver em terra estranha, a morte, porque vivendo em terra estranha, a morte pode ser uma realidade a qualquer momento. Eles aprenderam a viver o que é viver pela fé. E fé é você acreditar que Deus sabe o que é melhor para os seus filhos. Fé não é você querer que Deus faça o que você acha que precisa. Fé é você acreditar que o seu Deus, Ele sempre vai saber precisamente o que é melhor para você. Com eles, precisamos aprender a viver pela fé, até porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu quero terminar então mostrando para vocês o que é a visão correta da fé. Fé não é acreditar
Fé não é ditar para Deus o que você quer. Alguns acham que tem que ditar a Deus: olha, eu quero isso, eu te ordeno. Não, fé não é ditar para Deus o que você quer. Fé não é saber o porquê das coisas que estão acontecendo. Fé não é você saber por que está. Não, isso não é fé. Fé não é você ficar esperando que Deus faça sempre os seus desejos e as suas vontades. Fé não é eu esperar o Senhor faça isso, faça. Não, isso não é fé. Fé é você saber e aceitar que tudo está no controle de Deus. Nós cantamos que fé é a vitória, e é mesmo. Fé é você ter a certeza da vitória. Fé é você deixar a vontade de Deus ser soberana na sua vida. Isso é fé. Você acreditar, você confiar e permitir que o desejo, a vontade de Deus seja sempre soberana na sua vida. E eu termino a definição de fé dizendo: fé é você deixar Deus ser Deus. Fé é você deixar Deus ser Deus. A vitalidade aumenta sob a influência da ação do Espírito Santo. O que é vitalidade? A serva do Senhor diz que a vitalidade aumenta sobre a influência do Espírito Santo. E eu fui buscar o que é vitalidade. E eu gostei demais da definição. Porque o Aurélio disse que vitalidade é a capacidade de viver melhor. Então o verso, a citação fica assim: quando você vive sob a influência do Espírito Santo, você adquire, Ele te dá a capacidade de viver uma vida melhor. Ele permite que você desenvolva essa vida para influenciar as pessoas de maneira melhor. Finalizando, eu quero ler com vocês mais um verso, que está no verso 7 do capítulo 11. Aliás, 13, verso 11 agora. Hebreus 13, verso 11. O apóstolo, ele agora, irmãos, ele vai falar direcionado, depois de fazer uma narrativa sobre os personagens da Bíblia, agora ele vai mandar um recado para mim e para você. Olha o que ele diz no verso 7 do capítulo 13. Lembrai-vos de vossos guias, os quais pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da vida, imitai a fé que eles tiveram. Olha, depois de falar deles, agora ele diz assim, lembrem da vida desses homens e mulheres, não esqueçam da vida deles, tenham consideração pela biografia deles, não esqueçam a história desses homens, reflitam como eles viveram, observem e anunciem a mensagem como eles fizeram. Vejam, eles preferiram morrer do que deixar de pregar, de falar de Jesus. E o apóstolo diz, imitem a fé deles, copiem a fé deles, tenham a mesma fé que eles tiveram. Eles já descansaram. E agora o apóstolo diz para mim e para você, imitem a fé que eles tiveram. Depois de fazer abordagem sobre eles, agora ele manda um recado para mim e para você, imitem, não esqueçam a fé que eles tiveram, copiem a fé que eles tiveram. Eles já descansaram. Mas eu volto à citação quando a serva do Senhor diz, eles descansaram porque o Senhor sabia precisamente o que era melhor para eles. O Senhor sabia o que era melhor para eles. De maneira precisa, o Senhor deixou que eles descansassem, porque o Senhor sabia o que era melhor para eles. E eu quero ler então com vocês o último verso, que está agora no livro do Apocalipse, no capítulo 6. Apocalipse, capítulo 6, o verso 9. Apocalipse 6, verso 9. E aqui nós terminamos. Diz o verso 9 assim, quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar das almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que eles sustentavam. Verso 10. E eles clamavam em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vinga o sangue dos que habitam nesta terra? João aqui, irmãos, o apóstolo João diz que o quinto selo foi aberto, e quando o quinto selo foi aberto,
Ali estava o sangue dos mártires clamando por justiça, perguntando: até quando, justo, soberano e verdadeiro, tu não vais vingar o nosso sangue? Eles morreram, irmãos, o sangue deles foi derramado por causa que eles eram fiéis a Deus, porque o mundo, ao eles não aceitarem se tornarem daqui, o mundo os rejeitou e automaticamente tirou a vida deles. O apóstolo diz que todos eles morreram na fé, e agora João vê o sangue deles, estão clamando por justiça. Quando vai ser, Senhor, que tu vais nos trazer a recompensa? Quando será, Senhor? Até quando, Pai? Tu vais fazer justiça, tu és o Deus soberano, tu és justo, tu és santo. Quando é que tu vais fazer justiça? Trazendo o nosso galardão, trazendo a nossa recompensa. O sangue destes mártires, desses homens e mulheres do capítulo 11, estão clamando por justiça. Queridos, a Bíblia diz que Jesus é a justiça nossa. O sangue deles que morreram, preferiram morrer do que pecar. Agora o sangue deles, diz João, estão clamando por justiça. O sangue estão clamando, a justiça é Jesus. E eu quero dizer uma coisa para você, aí nós terminamos. O clamor desse sangue dos mártires chegou aos ouvidos de Jesus. E é por isso que eu digo para você, em nome dele, ele vai vir. Porque ele ouviu o sangue, irmãos, que foram derramados por causa dele. E o apóstolo diz: estão clamando por justiça. Jesus precisa vir logo, porque agora, irmãos, ele tem o sangue desses mártires no seu ouvido ali, insistentemente. Quando vai ser, Senhor? Quando? Até quando? E em cima disso, irmãos, do até quando dos mártires, eu fiquei imaginando alguns até quandos que nós temos também. Até quando ficaremos nesta terra? Até quando viveremos essa quarentena? Até quando sofreremos nessa terra? Até quando vamos ter que esperar Jesus voltar? Até quando? Mas se você pega, irmãos, aí no capítulo 6, se você pega no capítulo 7, João diz assim, que Jesus vai voltar quando ele selar na fronte os servos do Deus vivo. Está já no capítulo 7. E eu quero terminar então dizendo para você: Jesus não adianta e nem atrasa a sua vinda, mas o que Jesus não pode é deixar de dar oportunidade a todos. Ele virá quando todos tiverem recebido as suas oportunidades. E nessa noite eu termino dizendo para você: Jesus precisa dar uma resposta para o sangue dos mártires que estão clamando por justiça, mas ele também tem que dar uma oportunidade de salvar você. E a Bíblia diz que quando ele terminar o selamento, quando ele colocar na testa, na fronte, quando ele selar o servo do Deus vivo, quando os filhos de Deus forem selados, todos forem selados, Jesus vai voltar. Porque Jesus precisa dar uma resposta para esses homens e mulheres do capítulo 11, que derramaram o sangue deles. E eles preferiram morrer, mas não ficar fora do céu. Pelo céu, eles entenderam que valia a pena doar a própria vida. Eles morreram, mas eles morreram na fé. Irmãos queridos, não é a morte que deve nos causar medo, não é a morte, esse terror todo que é demonstrado para a gente. O que nós precisamos entender é que esses homens e mulheres, Jesus permitiu, porque Jesus sabia precisamente o que era melhor para eles. E o melhor foi que eles descansassem. Se Jesus, quem sabe você e eu, nós precisamos entender isso. Porque na hora que a nossa missão for cumprida, Ele também vai deixar precisamente que nós descansemos. Mas enquanto estamos vivos, irmãos, a orientação da palavra é: imitai esses homens, copie esses homens, pegue o exemplo desses homens e faça o mesmo que eles fizeram. Que Deus então nos ajude, irmãos. Que Deus a cada dia nos dê sabedoria para que venhamos copiar, para que venhamos imitar o estilo de vida desses homens e mulheres do capítulo 11. Diz os teólogos que esse capítulo Deus não deixou que fosse fechado. É um capítulo que ainda está aberto. Porque é o capítulo que Deus está deixando aberto para que eu coloque ali também a minha história.
para que você coloque ali a sua história. E nós iremos colocar. Pela fé, nós copiamos os homens e as mulheres do capítulo 11. E pela fé nós tornamos em Jesus Cristo vencedores. Que Deus então nos abençoe, que Deus então confie nessa noite, essa nossa decisão. Eu quero convidar você a ficar em pé e nós vamos cantar sobre essa fé, o hino 260 do nosso hinário. Cante com todo entusiasmo esse hino, porque esse hino vai falar sobre a fé. Que Deus então nos abençoe. Cante com todo entusiasmo, com todo fervor agora esse hino. Mas eu quero convidar você a fazer uma oração com a gente. Eu fiz questão de trazer a Giselda aqui para dizer para você que nós precisamos preparar nossa família. Jesus está voltando. Nós precisamos ir para o céu, nos preparar para a volta de Jesus, mas nós precisamos preparar a nossa família, ajudar a nossa família no preparar. Portanto, não abra mão, não desista da sua família nunca. Vamos fazer a oração. Pai querido, te agradecemos imensamente pelo privilégio de mais uma vez estudarmos juntos a tua palavra. Obrigado, Senhor, porque na tua palavra está registrada a biografia desses homens e mulheres. Como diz o autor bíblico, todos eles morreram na fé, mas eles morreram vendo, eles morreram saudando, eles morreram confessando que o lugar deles não era aqui.
Eles morreram e a promessa ainda não foi concretizada. O sangue deles, segundo a tua palavra, hoje está clamando por justiça. Tu vais dar uma resposta, Senhor. Eles tiveram a vida ceifada, o sangue deles foram derramados. Mas tu vais dar uma resposta, Senhor, para esses moradores da terra que não quiseram aceitar, Senhor, a mensagem. Uma das pragas que serão jogadas ou derramadas na terra serão as águas da terra se transformarem em sangue. Porque eles derramaram o sangue dos teus filhos, tu vai agora dar o sangue para que eles bebam. Para que nós sabemos que estamos vivendo os dias finais da história dessa terra. Muito em breve tu vais pronunciar, está feito. Muito em breve Jesus vai voltar em glória. Por favor, Senhor, nos salve. Por favor, salve a nossa família. Nos dê a alegria, Senhor, de estarmos prontos nesse grande dia, onde viveremos para todo sempre. O dia em que a promessa vai ser concretizada. Um dia em que tu vais cumprir tudo que tu prometeste. Nos confesse, a cada dia, Senhor, confirme em nós essa certeza e venha nos confortar, Senhor, com as tuas promessas. Abençoe cada um desses amigos que estão aí do outro lado da tela, Senhor. Tu sabes as necessidades de cada um deles, tu sabes do que eles precisam. Por isso, Senhor, que eles acreditem, que eles aceitem ter a fé desenvolvida, acreditar que o nosso Deus sabe o que é melhor para nós como seus filhos. E o melhor de Deus, com certeza, é tudo o que precisamos. Dá-nos uma boa noite. Conforte o nosso coração. Te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Uma boa noite para você. Muito obrigado mais uma vez por ter ficado aí conosco. E que Deus continue cuidando de você e da sua família.